Relatos assombrosos. Primeiro relato. Hoje vamos mergulhar numa história que parece saída de um filme de terror, mas que infelizmente é terrivelmente real. É uma narrativa sobre amizade, confiança e a mais sombria das traições, que aconteceu aqui mesmo, no Brasil. Em uma cidade tranquila, no interior de São Paulo, viviam Ana e Carla. Elas eram mais do que amigas. Eram como irmãs. Cresceram juntas, compartilharam segredos, sonhos e dificuldades. A confiança entre elas era um pilar, algo que todos ao redor admiravam. Ana era a mais extrovertida, cheia de vida e planos, enquanto Carla era mais reservada, a ouvinte atenta, o ombro amigo em quem Ana sempre podia se apoiar. A vida adulta trouxe novos desafios. Ana conheceu Marcos, e o que começou como um romance de conto de fadas, rapidamente se tornou um relacionamento sério. Eles noivaram e começaram a planejar um futuro juntos. Ana estava nas nuvens, e claro, Carla era sua confidente em cada passo, ajudando a escolher o vestido, o local da festa, celebrando cada pequena vitória. Carla era a madrinha de casamento perfeita, sempre presente, sempre apoiando. Pelo menos era o que parecia. O que Ana não sabia era que por trás do sorriso compreensivo e dos conselhos de amiga, Carla escondia uma inveja corrosiva. Ela via a felicidade de Ana não como algo para se alegrar, mas como um lembrete do que ela sentia que lhe faltava. Cada detalhe do casamento, cada demonstração de amor entre Ana e Marcos, alimentava um ressentimento que crescia em silêncio. Carla começou a agir nas sombras. Inicialmente, eram pequenas coisas. Um comentário maldoso disfarçado de preocupação para a família de Marcos, uma brincadeira sobre o passado de Ana que a deixava desconfortável. Ana, cega pela confiança, ignorava os sinais, atribuindo tudo ao estresse dos preparativos. Ela não conseguia conceber que sua melhor amiga pudesse lhe querer mal. O plano de Carla era cruel e meticuloso. Ela queria mais do que apenas atrapalhar o casamento. Ela queria destruir a felicidade de Ana por completo. Usando a intimidade que compartilhavam, Carla começou a plantar sementes de desconfiança na cabeça de Marcos. Ela inventava histórias, distorcia conversas e criava situações que faziam Ana parecer infiel e desinteressada. Certa noite, Carla executou a parte mais terrível do seu plano. Sabendo que Ana sairia com outras amigas, ela convidou Marcos para sua casa, sob o pretexto de discutir uma surpresa para o casamento. Lá, com uma atuação digna de uma atriz, ela o convenceu de que Ana estava tendo um caso. Ela chorou, mostrou mensagens falsas que ela mesma havia criado e pintou um quadro devastador de traição. Marcos, confuso e com o coração partido, confrontou Ana quando ela chegou em casa. A discussão foi terrível. Ana, chocada com as acusações, negava tudo, mas as provas que Carla havia fabricado eram convincentes. A confiança entre o casal foi quebrada. Em meio a lágrimas e acusações, o noivado foi desfeito. O sonho de Ana se transformou em um pesadelo. Ana ficou completamente arrasada. Perdeu o noivo, o casamento e, o pior de tudo, sentia que havia perdido a si mesma. E quem estava lá para consolá-la? Carla. Ela a abraçava, dizia que tudo ficaria bem, enquanto por dentro celebrava sua vitória macabra. Ana se apoiou nela, sem desconfiar que a arquiteta de toda a sua dor era a mulher que segurava sua mão. Mas a verdade, por mais que demore, sempre encontra um jeito de aparecer. Meses se passaram. Ana lentamente tentava reconstruir sua vida. Um dia, por um acaso do destino, ela conversava com um amigo em comum do antigo casal que mencionou algo estranho. Ele contou sobre uma conversa que teve com Marcos, onde ele citou detalhes que apenas Ana e Carla sabiam. Uma pequena peça do quebra-cabeça que não se encaixava. A semente da dúvida foi plantada. Ana começou a revisitar os eventos, a analisar as palavras, os olhares.
aquele comentário estranho, aquela ligação suspeita, tudo começou a fazer um sentido horrível. Com o coração na mão, ela decidiu investigar, conversou com outras pessoas, juntou as peças e a imagem que se formou era aterrorizante. O confronto final foi inevitável. Ana marcou um encontro com Carla, em um café. Com uma calma assustadora, ela apresentou cada fato, cada mentira descoberta. No início, Carla negou. Tentou se fazer de vítima. Mas, diante das evidências irrefutáveis, sua máscara caiu. Em um acesso de raiva e ressentimento, ela confessou tudo, cuspindo anos de inveja e amargura contidas. Ela admitiu ter sabotado o relacionamento por puro ciúme. Admitiu ter manipulado Marcos e se deliciado com a dor de Ana. Para Ana, ouvir a confissão da boca de sua melhor amiga foi mais doloroso do que o próprio término. Foi a traição final, a quebra de um laço que ela acreditava ser inquebrável. Ana se levantou e foi embora, deixando Carla para trás com seu próprio veneno. Ela nunca mais falou com ela. A dor da traição demorou a cicatrizar, e a capacidade de confiar em outras pessoas foi profundamente abalada. Mas, com o tempo, Ana encontrou forças para se reerguer. Ela focou em si mesma, em sua carreira e nas amizades verdadeiras que permaneceram ao seu lado. Eventualmente, a verdade também chegou a Marcos, que, arrependido e envergonhado, tentou uma reaproximação. Mas a ferida era profunda demais. Ana aprendeu a se perdoar e a perdoá-lo, mas entendeu que aquele capítulo de sua vida estava encerrado. A história de Ana e Carla é um lembrete sombrio de que às vezes os maiores perigos não vêm de estranhos, mas daqueles que estão mais próximos de nós. É uma lição sobre a natureza corrosiva da inveja e a importância de estarmos atentos aos sinais, mesmo quando a verdade é dolorosa demais para ser encarada. Segundo relato, hoje vamos mergulhar em uma história real que nos foi enviada. Uma daquelas que parecem saídas de um filme de suspense, mas aconteceram aqui mesmo, no nosso Brasil. Esta é a história de Dona Helena e de como o sentimento mais sombrio, a inveja, se instalou onde deveria haver apenas amor. Dona Helena, uma mulher de 65 anos, era um pilar em sua pequena comunidade no interior de Minas Gerais. Viúva há quase uma década, ela dedicou a vida inteira a criar suas 3 filhas. Carla, a mais velha, Bruna, a do meio, e Mariana, a caçula. Dona Helena era conhecida por seu coração generoso e sua mão firme na cozinha. Sua pequena confeitaria, Doces da Helena, não era apenas seu sustento, mas o coração pulsante da cidadezinha. Todos amavam seus bolos, seus doces e, acima de tudo, a própria Dona Helena. Ela construiu aquele negócio do zero. Com o dinheiro que seu falecido marido deixou, em vez de apenas viver de economias, ela investiu cada centavo em seu sonho. O sucesso veio rápido. A confeitaria se tornou um ponto de encontro, um lugar onde as pessoas celebravam aniversários, casamentos e batizados. Dona Helena não vendia apenas doces, ela vendia memórias. E com o sucesso veio uma vida confortável. Ela comprou uma casa maior, deu um carro para cada filha e garantiu que nunca lhes faltasse nada. Carla, a mais velha, era ambiciosa. Desde cedo mostrava um desejo de ter mais, de ser mais. Ela trabalhava com a mãe na confeitaria, mas sempre com um ar de insatisfação. Via o sucesso da mãe não como um legado, mas como um teto que a impedia de crescer. Bruna, por sua vez, era mais quieta, observadora. Ela tinha um talento natural para as finanças, mas era facilmente influenciada pela irmã mais velha. A lealdade de Bruna estava dividida. Mariana, a caçula, era o oposto. Alegre, carinhosa, via na mãe sua maior inspiração e sonhava em um dia seguir seus passos, aprimorando as receitas da família. O problema começou sutilmente. Pequenos comentários de Carla sobre como a mãe não sabia administrar o dinheiro ou como já estava na hora de se aposentar e deixar a nova geração assumir,
Bruna, inicialmente, defendia a mãe, mas Carla era persuasiva. Pense em nós, Bruna. Mamãe já viveu a vida dela e nós vamos ficar para sempre na sombra dela, fazendo docinhos. Ela sussurrava nos ouvidos da irmã. A semente da inveja e da ganância foi plantada. A inveja de Carla não era apenas pelo dinheiro. Era pelo respeito e pelo amor que todos na cidade tinham por Dona Helena. Quando um cliente elogiava o bolo da mãe, Carla sentia uma pontada de ressentimento. Era como se o sucesso de sua própria mãe fosse uma afronta pessoal ao seu próprio valor. Ela começou a ver a mãe não como uma provedora, mas como uma competidora, um obstáculo em seu caminho. Enquanto isso, Mariana florescia sob a tutela da mãe. Ela criava novos sabores, modernizava a apresentação dos doces e trazia ideias frescas para as redes sociais da confeitaria. A clientela adorou e as vendas aumentaram ainda mais. Isso, para Carla, foi a gota d'água. Ver a irmã mais nova, a preferida, brilhando, alimentou ainda mais seu rancor. A inveja agora tinha um novo alvo, não apenas a mãe, mas também a irmã caçula. O plano começou a se formar na mente de Carla, um plano cruel, meticuloso. Ela convenceu Bruna de que a mãe estava perdendo o juízo, que gastava o dinheiro da empresa de forma imprudente e que estava favorecendo Mariana injustamente. Ela vai dar tudo para a Mariana e nós vamos ficar sem nada, dizia Carla, manipulando o medo e a insegurança de Bruna. Juntas, elas começaram a minar a autoridade de Dona Helena. Primeiro, foram pequenos boicotes, ingredientes que sumiam misteriosamente antes de uma grande encomenda. Reservas importantes que não eram anotadas. Carla culpava a memória fraca da mãe. Dona Helena, confusa e magoada, começou a duvidar de si mesma. A alegria que sentia em seu trabalho foi sendo substituída por ansiedade e estresse. Ela não entendia o que estava acontecendo. Mariana percebeu que algo estava errado. Ela via os olhares trocados entre as irmãs, ouvia os sussurros quando a mãe saía da sala. Tentou conversar com elas, mas foi recebida com hostilidade. Você não vê que a mamãe está acabando com o negócio? Você é cega ou só egoísta? Carla gritou para ela um dia. Mariana ficou devastada. A harmonia familiar estava se desfazendo. O próximo passo do plano foi mais audacioso. Carla e Bruna, usando o conhecimento financeiro de Bruna, começaram a desviar pequenas quantias de dinheiro da conta da confeitaria. Era pouco no início, quase imperceptível. Mas com o tempo, os valores aumentaram. Elas criaram planilhas falsas e duplicaram recibos para esconder os rastros. O dinheiro era usado para financiar uma vida de luxo que elas escondiam da mãe. Viagens, roupas de marca, jantares caros. Dona Helena notou que o faturamento, apesar do movimento constante, parecia estar diminuindo. Preocupada, ela decidiu contratar um contador externo para fazer uma auditoria completa, algo que nunca havia feito antes, sempre confiando em Bruna. Quando Carla soube disso, o pânico se instalou. O plano delas estava prestes a ser descoberto. Precisamos agir rápido, disse Carla para Bruna com os olhos faiscando de desespero. Temos que tirar a mamãe do controle antes que o contador chegue. Foi então que a traição atingiu seu nível mais sombrio. Usando a desculpa de que Dona Helena estava cada vez mais esquecida e confusa, elas marcaram uma consulta com um médico. Mas não era um médico qualquer. Era um conhecido de um amigo de Carla, um profissional de ética duvidosa. Elas relataram ao médico um quadro exagerado e distorcido do comportamento da mãe. Falaram de esquecimentos que nunca aconteceram, de confusões inventadas. O objetivo era claro: conseguir um laudo que atestasse a incapacidade mental de Helena. Com esse documento em mãos, elas poderiam entrar na justiça e pedir a interdição da mãe, assumindo o controle total de seus bens e da empresa. Chegado o dia, Dona Helena foi à consulta de boa-fé, pensando ser apenas um check-up.
Ela não fazia ideia da armadilha que suas próprias filhas haviam preparado. Mariana desconfiou e tentou avisar a mãe, mas ela, com seu coração puro, não conseguia acreditar que suas filhas seriam capazes de tamanha maldade. "Elas estão apenas preocupadas comigo, minha filha", disse ela. O laudo foi emitido. Com o papel em mãos, Carla e Bruna deram entrada no processo judicial, onde o oficial de justiça chegou à casa de Dona Helena com a notificação e o mundo dela desabou. A dor da traição foi mais profunda do que qualquer facada. Ser chamada de incapaz, de louca, pelas filhas que ela amou e para as quais deu tudo, era um pesadelo. Mas a história não termina aqui. Mariana, vendo o sofrimento da mãe, decidiu lutar. Ela começou a juntar provas, reuniu testemunhos de dezenas de clientes e amigos que atestavam a lucidez e a competência de Dona Helena. Juntou extratos bancários antigos, comparou com os novos e notou as diferenças. Encontrou as passagens de avião e as notas fiscais das compras de luxo das irmãs, escondidas no quarto de Carla. No dia da audiência, o tribunal estava cheio. De um lado, Carla e Bruna, com seu advogado, apresentando o laudo médico e pintando um quadro de uma mãe senil. Do outro, Dona Helena, abatida, mas amparada por Mariana e seu advogado. Quando Mariana apresentou as provas que havia coletado, o silêncio tomou conta da sala. As mentiras de Carla e Bruna desmoronaram uma a uma. O juiz, um homem experiente, percebeu imediatamente a farsa. Ele não apenas negou o pedido de interdição, como também abriu uma investigação por fraude e falsidade ideológica contra as duas irmãs. Desmascaradas e humilhadas, Carla e Bruna foram expostas diante de toda a comunidade. A inveja que as consumiu acabou por destruí-las. Hoje, Dona Helena, com a ajuda de Mariana, está reerguendo a confeitaria. A dor da traição deixou cicatrizes profundas, mas também a fortaleceu. Ela cortou completamente os laços com Carla e Bruna. A comunidade, chocada com a história, abraçou Dona Helena e Mariana com ainda mais força. A Doces da Helena voltou a prosperar. Agora um símbolo não apenas de sabor, mas de resiliência e do amor verdadeiro que superou a mais sombria das invejas. Essa história nos lembra que, às vezes, o maior perigo não vem de estranhos, mas de quem está mais perto. A inveja é um veneno que destrói não só o alvo, mas principalmente quem a sente. Terceiro relato. A história de hoje é daquelas que nos fazem questionar tudo o que sabemos sobre amizade e confiança. Então preparem-se, porque os relatos de inveja chegaram. A história de hoje nos leva para o coração do Nordeste brasileiro, a uma cidade litorânea. Era lá que viviam duas amigas, praticamente irmãs, Larissa e Camila. Elas cresceram juntas, compartilhando sonhos, medos e alegrias. Larissa, com seu espírito livre e carisma contagiante, sonhava em ser uma grande chefe de cozinha, e seu talento era inegável. Camila, mais reservada e observadora, sempre foi sua maior incentivadora, a sombra leal que a aplaudia em cada pequena conquista. A amizade delas era a inveja da vizinhança. Onde uma estava, a outra certamente estaria por perto. Elas prometeram que, quando Larissa abrisse seu sonhado restaurante, Camila seria a gerente, a pessoa que cuidaria de tudo para que a amiga pudesse apenas brilhar. Era um pacto selado na areia da praia, sob o olhar das estrelas. O tempo passou e o talento de Larissa começou a florescer de verdade. Ela ganhou um concurso de culinária local e, com o prêmio e um pequeno empréstimo, conseguiu alugar um ponto charmoso na orla da cidade. O sonho estava se tornando realidade. O restaurante Sabor do Mar nasceu, e como prometido, Camila estava lá, lado a lado, organizando as mesas, controlando o caixa e garantindo que tudo corresse perfeitamente. O sucesso foi imediato e estrondoso. Turistas e moradores locais faziam fila para provar os pratos de Larissa. Seu nome estava em todas as rodas de conversa,
e seu rosto sorridente estampava as colunas sociais dos jornais da região. Ela era a estrela, a menina de ouro que transformou um sonho em um império de sabores. E Camila? Camila continuava nos bastidores, eficiente e silenciosa. Mas algo começou a mudar. Enquanto Larissa recebia os aplausos e os elogios, Camila observava tudo de um canto escuro. O sorriso que antes era de orgulho, aos poucos, foi se transformando em um vinco de amargura. Ela via os clientes abraçando Larissa, os repórteres querendo entrevistá-la, os fornecedores lhe oferecendo os melhores produtos. E ela, que sacrificou seu próprio tempo e energia, que conhecia cada detalhe do negócio, permanecia invisível. A semente da inveja, regada pelo sentimento de injustiça, começou a germinar. Camila sentia que o sucesso era delas, mas a glória era apenas dela. Ela começou a questionar. Por que ela e não eu? Eu trabalho tanto quanto ela. Eu mereço esse reconhecimento também. Esse pensamento se tornou uma obsessão, um veneno que corroía sua alma dia após dia. Pequenas sabotagens começaram a acontecer. Um pedido importante que se perdeu. Uma reserva de mesa para um cliente VIP que não foi anotada. Uma crítica negativa online plantada anonimamente. Eram alfinetadas sutis. Pequenos problemas que Larissa, ocupada demais com sua fama crescente, atribuía ao estresse e ao volume de trabalho. Ela nunca, nem em seus piores pesadelos, desconfiaria de sua irmã de alma. Camila se deleitava com cada tropeço de Larissa. Cada reclamação de cliente era música para seus ouvidos. Ela começou a se sentir poderosa, no controle. A inveja lhe deu um propósito sombrio. Se ela não podia brilhar como Larissa, então ela faria a luz de Larissa se apagar. A grande virada aconteceu durante um importante festival gastronômico da cidade. Larissa foi convidada para ser a chefe principal do evento, uma oportunidade que poderia levar seu nome para o cenário nacional. Ela estava eufórica, radiante, e claro, Camila estaria lá para ajudá-la. Na noite do evento, enquanto Larissa estava no palco principal, fazendo uma demonstração culinária para uma multidão, Camila executou seu plano final. Ela havia passado semanas desviando pequenas quantias do caixa do restaurante, mas agora faria a grande jogada. Usando senhas e acessos que só ela possuía, ela transferiu todo o capital de giro do restaurante para uma conta anônima. Depois, metodicamente, apagou registros financeiros, deletou arquivos de fornecedores e cancelou futuros pedidos cruciais. Quando Larissa voltou ao restaurante exausta, mas feliz após o evento, encontrou um caos silencioso. O sistema estava em branco, as contas zeradas. E Camila havia desaparecido. Seu telefone estava desligado, suas redes sociais deletadas. Ela sumiu, levando consigo não apenas o dinheiro, mas a estrutura, a estabilidade e, acima de tudo, o coração do sabor do mar. O choque foi devastador. Larissa não conseguia entender. Ela ligou para amigos, para a família de Camila, mas ninguém sabia de nada. A traição foi tão profunda, tão surreal, que a dor financeira parecia pequena perto da dor emocional. A pessoa em quem ela mais confiava no mundo a havia destruído pelas costas. O restaurante, sem capital e com a reputação abalada pelos problemas que Camila vinha criando, não resistiu. Em poucas semanas, o sabor do mar fechou as portas. Larissa perdeu tudo: o negócio, o sonho, o dinheiro e, o mais doloroso, a amiga que ela amava como irmã. A menina de ouro da cidade se viu sozinha, quebrada e mergulhada em dívidas. A história de Larissa e Camila se tornou uma lenda contada na pequena cidade litorânea. Uma triste prova de como a inveja, esse sentimento corrosivo, pode transformar o amor mais puro em ódio e destruir vidas de forma silenciosa e cruel. Camila nunca foi encontrada. Ela se tornou um fantasma, uma sombra que fugiu com sua vitória amarga, deixando para trás um rastro de ruína e um coração partido.
É uma história que nos força a refletir sobre as sombras que podem se esconder atrás dos sorrisos mais familiares. Às vezes, o maior perigo não vem de um estranho na escuridão, mas da pessoa que está bem ao nosso lado, aplaudindo nosso sucesso enquanto secretamente deseja a nossa queda.